Me chamo Leonardo, sou presidente da X. Para nós esse motivo é um novo canal de comunicação, então estamos bastante contentes de estar abrindo aqui o MesaCast da X. Né? Aqueles que ainda não nos conhecem, a X é uma empresa brasileira sediada aqui em Brasília. Somos focados, né, acumulamos mais de 20 anos de experiência e focados nas atividades de sensoriamento remoto orbital, né, onde nós acumulamos aí a marca que supera 400 milhões de quilômetros quadrados monitorados só no Brasil, em terras e no mar, né, em águas. Eu sempre gosto de dar uma balizada nesse conceito de monitorar. Monitorar para nós significa a partir de algum dado, alguma imagem ótica, alguma imagem de radar, a gente extrair alguma informação desse dado, dessas imagens, né? É um desmatamento, é um incêndio, é mancha de óleo, uma nova construção, uma edificação. Então, só para balizar, e talvez esse termo sensoriamento remoto às vezes foge do domínio público, né? É interessante a gente fazer essa pequena introdução. E esse canal é exatamente para isso. O maior objetivo desse canal é explorar temas específicos, mas principalmente trazer para o público, né, o valor do sensoriamento remoto em cada um desses temas específicos, em cada uma dessas verticais de mercado. Né? É para isso que a gente se dispõe. E nesse primeiro MesaCast da X, eu trago aqui um convidado bastante importante, um parceiro da X, um amigo pessoal, que é o Gabriel. O Gabriel é o executivo a nível da América do Sul, responsável por representar a empresa chinesa Omil. É uma empresa que vocês vão conhecer um pouco melhor aqui ao longo do nosso MesaCast, ao longo da nossa conversa aqui. É uma empresa simplesmente impressionante no que tange a capacidade de aquisição de dados. Desculpe, eu chamo dados, mas vamos até falar aqui numa linguagem que seja mais entendível, né? Imagens de satélite, vocês vão ver aí também daqui a pouco, a variedade de tipos de imagem, qualidades de imagem diferentes que o mercado disponibiliza hoje. Né? E, como eu disse, a Omil é uma empresa que realmente ela se destaca, ela é diferenciada, é impressionante a quantidade de satélites, a diversidade de tipos e qualidades de satélites que provém imagens, né, adquirem imagens diferentes para cumprir exatamente uma série de missões distintas, né? Como nós vamos explorar o nosso tema aqui hoje com o Gabriel, é essa questão que até pouco tempo atrás não chamava muita atenção dos brasileiros, mas que nesses últimos anos, infelizmente, tem sido um problema presente na vida da maioria dos brasileiros, né? Que são os desastres naturais, né? Os incidentes, nós tivemos agora, triste, as enchentes no Rio Grande do Sul, mais recentemente as queimadas por todo o Brasil, pelo Cerrado, pela Amazônia, chegando literalmente até a região sul, quase todo o Brasil. Nós aqui em Brasília sentimos o efeito da fumaça, enfrentamos dias aqui extremamente complicados, né, afetando a saúde física aí de milhões de pessoas pelo Brasil inteiro. Nós vamos explorar um pouco, esse é o tema do nosso primeiro MesaCast aqui, promovido pela X. Gabriel, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, de ter aceitado bater esse papo conosco. Cara, a conversa aqui é totalmente informal, a gente tentar ser o mais didático, lógico, tem as características técnicas, por vezes a gente não consegue Mas fugir, tem que mas ser tentar acessível. acessível, Tem que ser exatamente. acessível. Gabriel, Uhum. gente, só para vocês entenderem, é um profissional do setor, é engenheiro ambiental de formação, possui mestrado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, né? Está nesse mercado, está nessa estrada há mais de 10 anos,
né? Passou por N experiências, é parceiro da X, como eu disse de início, há mais de 3 anos, mais de 3 anos, né, Gabriel? Há mais de 3 anos a gente trabalha juntos, né? Possui ampla experiência, então, gente, nós estamos aqui diante de um profissional com muita experiência, de referência nesse mercado, né? Gabriel, antes da gente entrar no tema, eu queria que você comentasse um pouquinho da Omio, ou seja, esse poderio todo que eu me referi há pouco, você dá uma dica para a gente do que é a Omio. Primeiramente, agradecer, Léo, a X, pelo convite de fazer parte aqui do primeiro MesaCast, né? Uma honra, o primeiro ainda, né? Abrindo essa jornada. E obrigado pela apresentação, por todas as considerações é recíproca, a admiração pela empresa, por você, pela toda a trajetória que vocês tiveram com a X, de onde vocês começaram e onde vocês estão hoje, né? Legal, bacana. Falando então ao MioSpace, é uma empresa distribuidora master de dados, né? E a gente fala dados porque nós não estamos limitados somente a imagens propriamente do satélite, né? Nós trabalhamos com modelos digitais de terreno, com outros produtos que são derivados, né, dos dados de sensoriamento remoto orbital que geram informação, né, informação totalmente importante na tomada de decisão, seja no monitoramento ambiental, num monitoramento agrícola, por assim dizer, no cadastro urbano, né, as aplicações, né, enfim, o universo ao limite no sensoriamento remoto, né? E até falando de acessibilidade, acho que é interessante a gente falar o que é sensoriamento remoto. Importante. É importante, porque a gente fala atualizar esse sensoriamento, para nós conceito, isso né, cara? né, a gente está acostumado, né, faz parte do nosso vocabulário, mas então sensoriamento remoto é o processo de você adquirir uma informação de um alvo, de um objeto, de um fenômeno, sem ter um contato físico com ele, né? Então, seja um drone sobrevoando, um avião com uma câmera, ou um satélite com uma câmera, né? Isso tudo é sensoriamento remoto, né? O orbital, o aerotransportado, né? Correto. Nós da OMIO trabalhamos no meio no nicho, vamos falar assim, do sensoriamento remoto orbital, né? Nós temos hoje um portfólio de aproximadamente 140 satélites Isso é muito impressionante, gente. 140 satélites de observação da da Terra. Terra, exato, sendo em torno de 100, 110 satélites de resolução espacial submétrica. Deixa eu te fazer uma provocação. Me atrevo a dizer que é a única empresa do mundo que possui uma frota, uma quantidade de constelações desse tamanho. Sim, a ideia da empresa, né, que é o que chama, inclusive, o One Stop Shop, né, que é aquele termo onde você tem, um local que você vai parar e você vai comprar todos os produtos que você precisa. Você não precisa ir de loja em loja para comprar. Então, a ideia é que nós tenhamos os dados óticos, submétricos, média resolução, hiperespectral, imagem noturna, radar, modelos digital de terreno, né, estereoscopia, enfim, tudo isso num lugar só, onde você tem uma centralização, uma facilidade no processo da gestão comercial mesmo, né, e uma facilidade na negociação mesmo, na flexibilidade, uma vez que você tem um ponto focal só para fazer adquirir todos esses produtos. Legal. Né? Pô, bacana. Como eu falei, gente, é bem surpreendente. Quem tem mais informação, mais familiaridade com o setor, você uma empresa possuir acesso a mais de 140 satélites e satélites de distintas qualidades ou tipos, né? É uma coisa, é um feito impressionante isso, o que confere à empresa uma capacidade de aquisição de dados, ou melhor, imagens, inigualável. Uhum. Né? Ou seja, vocês têm literalmente condição de adquirir imagens. Vou até pedir licença do técnico aqui, Gabriel. Às vezes é muito comum o pessoal tirar uma foto de satélite. Uma foto Tirar do uma satélite, foto de satélite, né, da superfície da Terra, Isso. mais de 18, 20 vezes ao longo de um dia. Ou seja, mais do que hora em hora você ter Minuto a minuto, às minuto a vezes, minuto, de dependendo 20 da em 20 janela. minutos, depende da localização, aí tem outros Da janela, fatores exato. físicos, né? Mas que é bastante impressionante. Não, a ideia é que,
Claro, nem sempre nós precisamos de 18 imagens por dia, mas a gente tem problema das nuvens, né? E o dado ótico, ele não vê através da nuvem. Então, a ideia de você ter tanto satélite, né? Por que ter tanto satélite? Porque você precisa driblar essa questão da nuvem. É uma questão exatamente, é uma questão probabilística. Mais satélite, mais chance de você coletar uma imagem de nuvens. A atmosfera ela é dinâmica, ela não para, ela está sempre em movimento, a nuvem está em movimento. E se a nuvem moveu agora e tem outra passagem daqui 5 minutos, a gente coleta uma imagem. Né? Essa é a ideia. Como né, um caso, né, de monitoramento ambiental, aquele caso do Yanomami, que nós temos aquele monitoramento intensivo, onde nós tínhamos imagens literalmente com segundos de diferença em algumas janelas do dia. Né? Foram 40, 50 imagens em 2 dias de coleta. Né? É uma coisa impressionante. Você literalmente vê as nuvens passando. Né? Quase um GIF ali, um vídeo dá para fazer. Exatamente. E numa região, só para frisar, extremamente desafiadora do ponto de vista de aquisição de imagem, exatamente pelo nível de cobertura de nuvens, etc. Exato. É uma região equatorial com alta nebulosidade. E a questão ali foi que, com esse tanto de imagens e com essa cobertura de nuvens, nós né, conseguimos ter imagens livres de nuvens no alvo de interesse. Né? Então, esse é o objetivo de você ter tantos satélites. E, claro, também, se você tem alguma necessidade, uma demanda seja na inteligência ou monitoramento ambiental, que for que você precisa né, de mais de um ponto de monitoramento ao longo do dia, ele vai acabar atendendo. Legal. Gente, entrando agora mais no tema aqui do nosso MesaCast, falando aí de desastre, monitoramento, desastres naturais ou auxílio, como auxiliar, seja na predição, seja depois no acompanhamento das ações, no dimensionamento daquilo, do território que foi afetado, consequentemente da população que foi afetada por algum desastre, etc. Como eu comentei de início, Gabriel, assim, no Brasil, a gente não tinha, até bem pouco tempo atrás, sei lá, meia dúzia, 8, 10 anos atrás, ou seja, em termos históricos, ontem, né? A gente não tinha tanto essa preocupação, pelo menos a maioria dos brasileiros não tinham porquê. Eu noto isso, eu costumo brincar não, conversando com os amigos, né? Eu tenho a oportunidade de frequentar bastante os Estados Unidos, e o que eu noto nos Estados Unidos é diferente. O americano ele vai dormir, literalmente, assistindo. Uma das últimas informações que ele coloca na televisão, já deitado na cama para dormir, é a previsão meteorológica do dia seguinte. E quando ele acorda, aquele negócio de ligar a televisão enquanto está se arrumando, etc., ele, antes de sair de casa, ele assiste novamente a previsão meteorológica para ver se está confirmada o que vai acontecer, vai chover, vai ventar, vai fazer frio, vai fazer calor naquele dia. Né? Então isso realmente está literalmente no sangue, né? No cotidiano deles. E eu vejo que isso também tá mais no cotidiano deles, porque eles têm eventos mais extremos, né? No caso, né, falando ali da região do Golfo, né? No Miami, o sul do Texas ali, onde você tem os furacões, como estava agora, né? Esse último... Como é que é o O nome Helene e o Milton. o Milton, né? Então, você tem os alertas, sistemas de alerta que permitem. Se eles não estiverem atentos a isso, é uma questão de vida ou morte. Né? Ele sabe que em tal horário vai ter um furacão, tal data ele tem que sair, ele não pode estar naquela região, tem um alerta, e isso vem o planejamento. Assim que você utiliza os dados, seja no sensoramento remoto orbital ou monitoramento in situ, para realmente salvar vidas. É exatamente esse o ponto que eu quero chegar. E aí, ou seja, no Brasil, até por falta, ou não é nem por falta, não é o termo adequado, mas por não sofrermos tanto ou de uma maneira tão frequente, né? Você citou bem o Golfo do México, a região da Flórida, os estados ali, Geórgia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, né? Que praticamente todos os anos passam 3, 4 meses, todos os anos, de tensão em cima disso. Mas aí lá no norte tem as nevascas, né? No meio oeste tem os tornados, e por aí vai. Né? Aqui nem tanto, aqui no Brasil nem tanto. O que eu noto, não sei se você vai concordar comigo, Gabriel, é que nos últimos anos, para cá, vou propositalmente deixar no ar aqui, meia dúzia de anos para cá, um pouco mais, um pouco menos, nós aqui no Brasil começamos a sentir eventos
de maior intensidade e com maior frequência, né? Chuva com alagamento, desmoronamentos, incêndios florestais também vindo cada vez mais intensos e num volume maior, né? O que você acha? Qual que é a contribuição do sensoriamento remoto no que tange, principalmente essa parte de observação da Terra, imageamento de ótica, imageamento de radar, ou seja, você considera que é determinante o papel do sensoriamento remoto? Ele é importantíssimo, né? Determinante no ponto de vista de você ter uma otimização desse monitoramento, né? Então vamos lá, começando, né, pelo primeiro ponto que você levantou, eu acho que a gente tem alguns fatores no Brasil que estão tá acontecendo essas mudanças que a gente está vendo. Primeiro, a gente está vivendo num momento de mudança climática, né? A mudança climática, o que ela vai acontecer? Como ela se manifesta, né? Não é o filme Dia Depois de Amanhã, que do nada vai congelar o mundo todo, né? Por mais que ele esteja num processo acelerado acontecendo agora, o que acontece são eventos extremos, com intervalos menores, né? O período de retorno, né? Que, por exemplo, quando você vai dimensionar uma barragem, você bota um período de retorno de, sei lá, 500 anos e vê uma maior precipitação nos últimos 500 anos e tu vai dimensionar ela para aquilo, né? Hoje nós temos eventos que aconteciam entre 500 e 1000 anos acontecendo a cada 5 anos, né? Então, porque é a mudança climática, os eventos com mais extremos. Quando chove, chove mais. Quando faz frio, faz mais frio. Quando faz calor, faz mais calor. Por aí você E você tem outros fenômenos. Mais seca, né? Nesse evento agora das inundações no Rio Grande do Sul, teve até tornado, né? Teve tornado aconteceu lá na região acho que foi na região da Serra Gaúcha, né? Então, tudo bem, já tem nos últimos 10 anos, pelo menos, já aconteceram vários tornados na região sul do Brasil, mas é uma coisa que não acontecia. Ou talvez não tivesse registro, mas a questão é que está acontecendo mais esses fenômenos. Outros pontos que fazem com que nós estejamos mais suscetíveis a esses fenômenos também são falta de ordenamento e planejamento territorial, ou seja, a população está crescendo, a urbanização está acontecendo, mas sem um planejamento. Quando não existe uma postura por parte do poder público em determinar onde, o que pode ser feito, a população ocupa esses territórios, esses locais, né? Você tem uma região de várzea, né, em torno do rio. Se o Estado não for lá ocupar aquela região, essa aqui é uma região que uma vez por ano alaga, né? Eu vi um caso, inclusive, dos Estados Unidos, é uma região que alaga, eles fizeram um parque linear em torno do rio, né? Botaram quadra de futebol, parará, tudo. Na período de cheia, aquilo tudo fica embaixo d'água, quando seca, volta a ser um espaço. Como esse espaço está ocupado, ninguém vai lá fazer um puxadinho e vai construir um barraco lá, vai construir uma casa ou vai tentar ocupar aquele lugar. Uma pousada. Uma pousada, ele tem um uso aquele local, entendeu? E isso acontece no Brasil nas regiões de várzea e nas regiões de encosta, né? As favelas Rio de Janeiro ou as ocupações no litoral norte de São Paulo, por exemplo, onde há 2 anos atrás tiveram desmoronamentos, que são ocupações em regiões que não deveria ter construção. É uma região serrana, exatamente, né? Então, o sensoriamento remoto, agora, né, olhando para essa tecnologia, para essas ferramentas, vamos falar assim, eles são imprescindíveis. Primeiro, nós estamos num país continental, né? Nós temos 8,5 milhões de quilômetros quadrados, né? Gigante esse país. A gente não vai conseguir ver tudo o que está acontecendo somente com monitoramento in situ, né? Você botando equipes para ver o que está acontecendo e indo aqui naqueles locais. Então, por exemplo, um satélite que nós temos na nossa constelação Earth Scanner, né? É um satélite de 50 centímetros com 150 quilômetros de SOAF. Uma passagem dele pega o DF inteiro. 150 quilômetros de SOAF, gente. É a largura. Então vocês imaginam uma fotografia de 150 quilômetros de largura por 150 né? quilômetros. Ele pode, é a cena, né? Mas ele coleta mais, na verdade, ele coleta 1000 quilômetros. Cada cena, né? Cada cena. Ele coleta, na verdade, 150 por 1000 quilômetros, mas é dividido em tiles isso. Esse satélite ele tem esse diferencial. Por quê? Porque a maioria dos satélites dessa escala de resolução espacial, dos 50 centímetros, eles têm esse SWAF, essa largura, em torno de 5 a 15 quilômetros, né? Nós temos 9 desses satélites com 150. 150 é uma resolução que você vai ver em satélites como um MODIS, com 250 metros, como um Landsat, acho que é próximo disso, talvez 100 e poucos quilômetros, né? Mas são resoluções muito mais grosseiras, né? Resoluções mais baixas. Então, com uma única passagem de um desses satélites, a gente pega, por exemplo,
toda a metropolitana de São Paulo, Vale do Paraíba e litoral norte de São Paulo, numa única passagem. Nenhum satélite no mundo hoje consegue fazer isso. E com uma única passagem, você tem capacidade de ver cada casa, cada carro, inclusive, que está na rua, né? Você consegue ver em toda essa região de uma única vez. E a revisita E dele? a revisita hoje é diária, né? São 9 desses satélites. Todos os dias teríamos a capacidade de Isso. revisitar ou adquirir uma imagem daquela mesma localização. Ou seja, o carro que estava parado ontem, ou a casa que estava ali ontem, o que alterou naquela paisagem, naquela... Exatamente. Eu acho que é importante a gente falar da ocupação irregular, né? Uma vez que você tem um monitoramento sistemático, operacional da cobertura do solo, você vai ver, bom, essa casa aqui, ela tem esse terreno, esse lote, ela pode estar construída aqui. Se amanhã ele resolve desmatar um pouco mais o fundo, que já está na encosta, e construir, e a gente coleta uma imagem, já vai saber. A gente não depende de um vizinho denunciar ou mandar alguém para lá para fazer isso. Então você otimiza isso, você vê onde a população está ocupando, você valida quem está em risco e você pode ainda combinar isso com outro dado, né, que são os modelos digitais de elevação, que são imprescindíveis para o monitoramento ambiental, que é que os modelos digitais de elevação bem como tu tá falando, é literalmente é um dado, uma representação, né, uma abstração da topografia do terreno a partir de dados orbitais. Antigamente, né, o topógrafo ia lá com o nível, com o teodolito, fazia as medições e montava a plana daquele terreno. Hoje a gente passa um satélite ou um drone, coleta as imagens em estéreo, né, o princípio da estereoscopia óptica, coleta essas imagens e constrói esse modelo da topografia. E aí você sabe, essa casa aqui, ela está numa área que tem 30 graus de declinação, né? E aí você cruza esse dado com a previsão meteorológica, essa casa nesse local que tem um risco de deslizamento, amanhã vai chover 200 milímetros ali. Então, essa região você tem que mandar um alerta para essa população sair de lá porque tem risco de deslizamento. Eu queria pegar esse gancho, Gabriel, até abrir um parênteses aqui nessa nossa conversa, e eu queria até ajudar. A gente sabe da existência, porque a gente conversa muito aí em quase todos os órgãos do governo federal e de alguns estados também, e esses técnicos têm essa consciência do que você falou, ou seja, a relevância, para não dizer assim, é fundamental que o nosso território, a gente tenha, se não de todo o território, mas a maior parcela possível do território brasileiro representado nesses modelos digitais de terreno e de superfície. Depois a gente explica a diferença entre os dois, mas de uma maneira o mais abrangente territorialmente possível, né? E com uma qualidade que seja realmente eficiente, eficaz para que suportar os planejamentos e as ações, as medições de impactos, as medições, o planejamento, os estudos técnicos de viabilidade de execução de um determinado projeto, de uma determinada obra, de uma ponte, enfim, de um oleoduto, de um gasoduto, de uma linha de transmissão, e daí o céu é o limite, né? Não tem uma obra que você não faça que seja de uma casa residencial pequena sem um modelo digital do terreno, senão você não constrói. Né? Só que quando estou falando de uma casa, quando você explode isso para o território de um estado, para não dizer de um país, o único meio efetivo, ainda mais um país do tamanho do Brasil, como você falou, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, ou seja, literalmente um continente. O único meio, não sei se você concorda comigo, eu vou ser um pouco taxativo nessa afirmação, é o meio orbital, são os dados orbitais, para você ter de uma maneira eficiente do ponto de vista financeiro, eficiente do ponto de vista operacional, de ter isso a tempo, não esperar anos para que esse modelo de grande volume, grandes extensões estejam prontos, né? E que numa qualidade adequada, né? Qualidade seja submétrica, ou seja 1,5 m, 1 metro, 2 metros, ou seja, uma qualidade realmente adequada.
Eu tenho uma percepção, conversando com colegas, até de países, não vamos falar de Europa, América do Norte, que pô, os caras são ricos, a gente aqui não tem o dinheiro, não sei o quê. Mas países vizinhos nossos aqui, da América do Sul, né? Eu por vezes converso com pessoal, colegas do Equador, colegas da Colômbia, colegas do Peru, e me impressiona o investimento que esses países têm feito na aquisição desse tipo de dados, né? E aí, gente, eu sou suspeito, né? Que eu tenho interesse comercial nisso, mas acredite em mim, eu estou sendo bem isento nesse meu posicionamento. Me impressiona nas conferências de vendas, de conferências técnicas, onde a gente encontra a turma toda, né? Todos esses países, as experiências, poxa, estamos lá fazendo na Colômbia, na Guiânia, no Peru, acabamos de fornecer, ficou fantástico, modelo digital de superfície, resolução submétrica, bababá. E aí eu fico vendo no Brasil, o Brasil, na grande maioria das vezes, ainda nos contentamos em utilizar o dado gratuito lá, o SRTM, alguma coisa. Você concorda? Você acha que eu estou exagerando? Você acha que a gente ficou um pouco para trás nesse sentido? Estamos um pouco atrasado na fila? Não, Um pouco para trás. Sabe o que é isso, Léo? Um pouco atrasado na fila. Eu acho que isso é uma questão de cultura do uso desse dado de assessoramento remoto. Realmente tem países que têm uma cultura muito maior, né? Países que enxergaram a dependência. Valia, né? Que existe uma dependência hoje em você utilizar esse tipo de dados se você quer realmente conhecer o seu território e planejar, ordenar o seu território, né? Você comentou da Colômbia. A Colômbia é um dos países que fez, né, comprou conosco, né, adquiriu conosco uma cobertura quase o país inteiro, 700 mil quilômetros quadrados, para fazer cadastral com o Earth Scanner, né, os 50 centímetros. E eles coletaram um ponto de controle no país inteiro, produziram um mosaico com 90 centímetros de acurácia. Tudo bem, é um país que é do tamanho do Mato Grosso. Poxa, ok. mas é o tamanho grande, do Mato Grosso. mas é um estado muito grande o Mato É. Grosso. Né? A questão é que é um país que, assim como o Brasil, ele tem um território extremamente heterogêneo, né? Ele tem os Andes, aí ele tem o Pacífico, exatamente, tem a Amazônia, né? Ele tem as planícies alagadas, eles têm de tudo lá. Então, se eles querem fazer um projeto, um cadastral no país inteiro, tem lugar que eles não vão conseguir chegar. Tem lugar que é o orbital, o avião. Ou se né? conseguir, vai demorar. Exatamente, vai demorar anos. Vai ser perigoso. Vai ser perigoso, né? Tem as milícias, como é que chamam? As facções criminosas lá da Amazônia, eles não podem nem mandar gente para o campo para fazer isso. Então tem um risco humano associado, você mandar pessoas, expor pessoas, né, colaboradores, enfim, aquele risco daquele local, né, e não só esse tipo de risco, mas também no momento que você bota pessoas em um carro para viajar o país inteiro, elas estão expostas aos riscos, né? Com tanto de tecnologia que a gente tem hoje, por uma palavra, uma maneira até meio, perdão falar, meio burra de você fazer isso, né? Tu tem a tecnologia, você pode coletar todo esse dado, toda a informação que você quer. O campo, ele nunca vai ser dispensado. Você precisa ir para o campo. Lógico. A questão é você diminuir essa amostragem, né? No momento que você vai fazer uma escala de censo, assim, né? Você vai ir porta a porta, saber a dimensão daquela casa, se ela está numa área de risco ou não. Isso vai levar muito tempo. Vai custar muito caro. Vai custar muito caro. Né? Quando ficar pronto, talvez já fique pronto, desatualizado. Já precisa fazer outra vez, na regra, né? em regra. Exatamente. Quando você pode simplesmente coletar uma imagem hoje, né, fazer uma cobertura hoje, ano que vem outra, e no conforto do escritório, você fazer esse mapeamento. Você vai mandar alguém para o campo coletar informações, né? Essas amostras vão ser menores, né? Você não precisa fazer o censo em todos os locais, né? Mas você manda alguém pegar amostras representativas desse universo para validar esse modelo que você está construindo, né? Então, o Brasil, eu acho que assim, no ponto de vista técnico, o Brasil está à frente de toda a América Latina em questão de profissionais para atuar.
né? Eu trabalho com todos os países da América do Sul e eles, inclusive, me pedem indicação de gente para contratar aqui do Brasil, que eles querem contratar remoto. Falo, olha, eu preciso de alguém aí, não precisa nem falar espanhol, se falar inglês ou um portunhol barato tá bom já, mas eu preciso de alguém porque não tem técnico, né? Nós temos instituições no Brasil que formam, mas o que falta ainda nessa cultura são os gestores, são os tomadores de decisão, né? Porque inconsciente, porque assim, indo, né, provocando um pouco mais, né, na questão política, eles ainda, o político, aquele político mesmo, né, ele vai olhar para aquilo que vai trazer o voto para ele, ele não vê uma cobertura, uma imagem de satélite trazendo o voto, ele não vê a importância daquilo. Mas quando tem a inundação e morre gente, né, e vidas são perdidas, né? Ele vai olhar e as pessoas vão falar, ó, se tivesse isso aqui, se tivesse um sistema de alerta, se tivesse uma sirene lá tocando nesse lugar, essas pessoas iam saber. E aí a população enxerga a falha na gestão. Enxerga a falha na gestão. E outra coisa, com canais, a comunicação, como por exemplo, humildemente, esse papo aqui que nós estamos batendo, acaba que a população tem acesso a essa informação. Qualquer pessoa hoje, lógico, não sabe como é que funcionamento de um satélite, né? Mas sabe que existe o satélite, sabe que a imagem de satélite existe, sabe que a casa que está sendo construída, o prédio que está sendo construído, a barragem que houve alguma mudança, ela desmoronou, ou a encosta de um morro, ela sabe que existe esses meios, né? E aí, eu queria contribuir, as suas colocações, estou de pleno acordo, e eu queria contribuir com isso. O sensoramento remoto, ele é muito pouco ainda executado. Nós temos bons profissionais, nós temos acesso à tecnologia, temos acesso aos dados, sabemos como trabalhar, mas como concordo 100% com o que você falou, o que está faltando é decisão, e principalmente decisão técnica. Né? E isso faz com que a gente fique eternamente estudando. Eu costumo dizer na X, às vezes, o ótimo é inimigo do bom, né, cara? Então, assim, a gente fica estudando, querendo o ótimo, perseguindo um teórico ótimo, e acaba que no dia a dia a gente não tem o bom. A gente não tem um modelo digital de terreno de boa parte do nosso território, nós não temos uma imagem de boa qualidade, né? Ou com a qualidade. Deixa eu me corrigir, perdão, eu acho que é importante eu fazer essa correção. A qualidade adequada para cumprir determinado tipo de objetivo, né? Acaba que a gente está sempre correndo atrás. E eu digo isso nesses episódios, quando acontecem, maior ou menor dimensão, é literalmente o Estado batendo na porta, pedindo o tempo todo um apoio. Se não dá para a gente apoiar sem custo, com custo, aí não vem ao caso, de forma emergencial, porque não tem um contrato, não tem acesso ao dado, não tem isso, não tem aquilo. Né? É extremamente comum, e eu converso com os meus amigos, até concorrentes, todos têm essa mesma sensação. Então, voltando à questão, mais uma vez, dos desastres naturais, eu acho que só nessa conversa, nesse início de conversa aqui rápido, fica evidente para todo mundo, eu acho que a questão do sensoramento remoto orbital. Ou seja, quando a gente não consegue acessar, o tempo está ruim, a estrada foi interrompida, a ponte caiu, ou um incêndio tomou uma determinada região, gente, obviamente, um único meio que, com segurança, com agilidade, com eficiência, consegue acessar aquela localização para perceber o que está acontecendo ali, ou o que aconteceu, potencialmente quem ou qual estrutura foi afetada, é o sensoriamento remoto orbital. Seja através das imagens óticas, seja através das imagens de radar, seja através, aí vai ficar muito técnico, outras tecnologias, SUIR, nós estávamos conversando ontem, né? Hiperespectral, SUIR, etc. Todos tipos de dados, qualidades de dados distintas que nos permitem a tentar, vou usar uma outra expressão aqui, tirar uma radiografia né, do que aconteceu ali naquela região ou está acontecendo. Né?
Puxando ainda, o que que você acha, cara, para, assim, é, eu vejo uma pergunta que é muito comum e aqui em Brasília, por parte do gestor, qual que é a imagem certa para eu comprar? Se alguém te pergunta assim, sou fulano, eu sou Leonardo Gabriel, qual que é a imagem boa de satélite para eu comprar? Depende. Exato. Depende. Nós não combinamos essa pergunta, combinamos Não. não? Não, depende totalmente do problema que você tem. Cada dado, cada tipo de dado, né, ele vai ter um problema que ele é possível de solucionar. Cada problema requer um dado diferente, né? Então, eu quero um monitoramento de desmatamento em escala Amazônia, né? Não dá. É um dado mais grosseiro, você não precisa do submétrico, né? Você não precisa, aí na casa 5, 10 metros, tá muito bom para essa escala. Preciso de um planejamento urbanístico numa área de, sei 30 lá, centímetros, 50 centímetros, né? Vai menor. Ou até mesmo a mesma aplicação, mas uma região que tem uma complexidade diferente vai alterar. Por densamente exemplo, ocupado. exato, mas por exemplo também na questão ambiental, por exemplo, a Amazônia, né, gigante, o desmatamento da Amazônia, né, na TV, quando falam de desmatamento, no jornal se fala em campo de futebol. Maracanã. Maracanã, né? Campo de Quantos futebol. Quantos Maracanãs Maracanãs, campos de futebol foram desmatados? Porque é algo que acontece em larga escala. Por dia é uma grande área desmatada. já na Mata Atlântica aqui no Já na Sudeste? Mata Atlântica ou no Cerrado, esses desmatamentos eles ocorrem em porções menores. Falando em Mata Atlântica, porque o que tem de remanescente florestal já é muito pouco, né? Existe já um monitoramento, uma conscientização maior, até porque existe mais população nessas áreas, né? Então, quando acontece um desmatamento na Mata Atlântica, é algo pequeno, que numa resolução grosseira não vai atender. Aí você tem que ir para 1 metro, 50 centímetros, 70 centímetros, para você conseguir detectar aquele fenômeno acontecendo, né? E aí por diante, a questão, né, você falou antes, né, do monitoramento do oceano, né, no caso, de derramamento de óleo, tudo isso, né, é outro que você também vai precisar de uma resolução maior, né, não precisa de uma resolução tão fina, mas o dado é diferente. Nesse caso, a gente vai para o radar, né, porque se você tirar uma foto da água, você vê só reflexo no mar, né, você até pode extrair alguma informação, mas não tem uma riqueza tão grande, a não ser que você que esteja falando sei lá, por exemplo, uma contaminação por uma alga específica, algo que vai refletir no infravermelho próximo, que vai ter uma assinatura espectral. Mas quando a gente fala de óleo, o que ele faz? Ele muda a textura da superfície do oceano. Exatamente, a rugosidade e tudo. Então aí entra o SAR, né? A abertura sintética de radar, né? São vulgo radar, né? O radar, ele é um sensor que a gente chama que tem imageamento ativo. Uma vez que ele emite uma radiação, que é uma micro-onda no caso, né? Ela vai interagir com a superfície, né? Esse objeto, essa feição, ela vai voltar, né? Que é o eco, o trigger e o eco, né? O retorno, né? Dessa interação. E a partir dessa diferença de tempo e amplitude, forma da onda, você consegue definir o que está na superfície. Então você sabe que vai ter uma determinada assinatura para o óleo e essa do oceano. Então, se você agora tem uma assinatura parecida com óleo, tem um derramamento de óleo aqui, você emite um alerta, vai iniciar um processo, né? Então, cada caso é um caso. Eu queria fechar essa nossa conversa, que eu acho que vem um aspecto. Mais uma vez, eu vou fazer uma provocação e um misto de provocação e alerta, né? A tendência é falar a imagem de satélite. A imagem de satélite olhou lá a área alagada na região lá do Rio Grande do Sul. A imagem de satélite mostrou fogo em determinado lugar da Amazônia, do Cerrado. A imagem de satélite é a imagem de satélite. Eu acho que um aspecto muito importante é a gente diferenciar imagem de satélite, qualquer que seja a qualidade, de sistema de monitoramento, né? Porque, e aí eu já vou dar mais um passo em termos de maturidade na utilização, no emprego de todas essas tecnologias, né? E aí também vou puxar um gancho dessa parceria, esse poder de aquisição de dados, imagens, né? É que a gente, aqui no meio mais técnico, a gente chama de dados, né? Mas vamos facilitar a galera, imagens. Esse poder todo de fogo,
no que tange a aquisição de imagens da Omeo, né, com sistemas estruturados de monitoramento. Sistema para detectar e monitorar, o exemplo que você deu agora, manchas de óleo. Né? E aí o sistema de monitoramento ele vai muito além da imagem, ele tem que detectar, ele tem que perceber, ele tem que acusar a partir daquela imagem, eu ia falar dado outra vez, daquela imagem que ali provavelmente existe uma mancha de satélite, perdão, uma mancha de óleo, enrolei aqui a língua toda agora, a mancha de óleo, ou desmatamento, ou fogo, a edificação, a pista de pouso clandestina, e aí 1000 situações ocorrem, né? E mais, para essa informação de fato ser uma informação de valor, nós temos que. Porque aquele desmatamento, ele é legal ou ele é ilegal? O fato de ser um desmatamento, eu não posso afirmar que ele é ilegal. Em hipótese alguma. Não tem contexto. Você não tem contexto. Né? Então, por exemplo, a representação geográfica da dominialidade do território é muito importante. Isso aqui é uma propriedade rural no bioma amazônico, ou no bioma cerrado, ou no Pampas. As regras, o regramento são distintos. Isso aqui é uma terra indígena, isso aqui é um quilombo, isso aqui é uma unidade de conservação, ou seja, isso que eu chamo de domínio. Então, você só tem um sistema de monitoramento, isso na minha opinião, e eu alerto isso constantemente, sabe, Gabriel? Porque é aquela provocação que eu também tenho feito muito. Teoricamente, imagem não falta no Brasil. Nós temos aí o Ministério da Justiça tem um contrato aí que, teoricamente, tem imagem todo dia. E os problemas estão acontecendo e não estão sendo acusados ou não estão sendo detectados a tempo. É por quê? Se teoricamente eu tenho imagem todo dia. Né? É porque, de fato, não tem um sistema de monitoramento. Não é só ter o dado. Não é só ter o dado. Toda uma cadeia. É. E, mais uma vez, quando você está falando, estou olhando o que está acontecendo aqui nessa fazenda ou nessa unidade de conservação, já é um desafio, mas está ali. 8 milhões e meio de quilômetros quadrados e características totalmente distintas. Uma coisa é a Amazônia, outra coisa é a Mata Atlântica, outra coisa são os Pampas, outra coisa é o Cerrado, né? Distintas do ponto de vista legal, de regramento legal, distinta do ponto da característica do uso e ocupação de cada bioma desse, de cada território desse, ou seja, distinta culturalmente, como as populações se comportam ali. Né? Então, sem esse contexto, né, minimamente representado ou tratado num sistema de monitoramento, nós não teremos a informação de valor, seja do desastre natural, seja do ilícito ambiental, seja da geração de alerta de algum incidente, sei lá, geofísico, né? Nós não teremos. Esse alerta eu tenho feito. E aí, gente, na boa, Gabriel, você imagina esse poder de aquisição de dados da ONU, mais de 140 satélites, a cada 2, 3 meses são mais dúzia de satélites sendo incrementados, ou seja, eu tenho certeza que daqui para janeiro vão ser, sei lá, 180, 200, no final de 2025, não sei quantos. Eu já ouvi objetivos de constelações de radar gerando revisita a cada 20 minutos, se for o caso, de uma localização, e por aí vai. Isso no ótico submétrico já é realidade. A gente tem condição de adquirir dados a cada 20 minutos de uma localidade. Temos imagens noturnas, nós não temos nem tempo de explorar bem esse assunto. Né? Ou seja, gente, a gente tem muita coisa. Agora, sem essa congregação, não sei, concatenação de dados sendo tratados, aplicados em cada contexto desse, por sistemas de monitoramento, né, realmente a gente não atinge o objetivo. Você concorda? Com certeza, com certeza, porque disponibilidade de dado a gente tem já e não é de hoje, né? Já tem, se falar de dado gratuito, a gente tem a série histórica Landsat começando nos anos 70, né? Com os primeiros sensores lá, né? O MS.
MSS, né? E a questão é que você tem que ter um entendimento do que é um sistema de monitoramento. É um sistema onde você vai detectar, né? Você vai detectar, você vai identificar, e você vai informar, você vai comunicar, né, a quem aquele fenômeno vai afetar ou não, E ele tem que né? ser especializado, Tem que ser né? especializado, né? Óleo é uma Então, coisa, fogo é outra, exatamente, desmatamento é outra. exatamente. Ter dados meteorológicos nós temos há muito tempo, né? O levantamento censitário a gente já tem há muito tempo. Agora, alguém cruza essas informações todo dia para Esse é o desafio. comunicar se você, na sua casa, exposto Há um a risco. um risco que vai acontecer logo, ou a algum fenômeno que vai acontecer logo, né? Esse é o ponto, né? Por exemplo, o CEMADEM, né? O Centro de Alertas, né? Nacional de Desastre. Desastres naturais. É isso que eles fazem, né? Mas precisaria, digamos, aquilo tem que ser expandido muito para um país do tamanho do Brasil, né? É algo que o Brasil tem muito fenômeno, muita área, né? Precisa ter muita capacidade, até computacional mesmo. A gente está falando de Sim. processamento de dados. A gente está na era Big Data, né? No Big, né? Grandes dados. Tudo é muito, nada é pouco, né? É. A gente está falando, essa constelação que a gente tem, ela gera petabytes de dados Por dia. por dia, né? 30 anos Isso é atrás, impressionante, gente. petabyte nem existia no vocabulário do TI, É, né? é, Hoje, petabyte a gente tá por dia, por né? dia. A rede social está produzindo petabytes de informação por dia, A né? capacidade para processar Para isso é um processar tudo desafio isso é um gigante. desafio gigante, consome tempo, enfim, é oneroso esse processo. É Se verdade. não tiver investimento, se não tiver atenção, interesse do poder público, né, dos gestores, os tomadores de decisão em fazer isso acontecer, a gente vai continuar ficando para trás e mais gente vai perder a vida, né? Cara, eu tinha falado que é a última, mas você falou uma coisa, eu vou puxar o Uhum. gancho agora, eu prometo que é a última, que senão Uhum. daqui a pouco você, inclusive, tem que ir para o aeroporto, né? Hoje você está voltando para São Paulo. Cara, aí você puxou um último, uma última racional que eu queria deixar aqui na mesa, desenvolver e com certeza não terminar. É, petabytes por dia, capacidade de processamento, especialização em temas totalmente distintos, né? Como a gente, vou repetir, incêndio é uma coisa, mancha de óleo é outra coisa, no mar, desmatamento na Amazônia é uma coisa, no Cerrado é outra coisa, no Pampa é outra coisa, são características totalmente distintas, fenômenos distintos que exigem especialização para você ser eficiente naquela detecção e, a partir da detecção, no monitoramento, no progresso daqueles determinados fenômenos, né? Aí vem um aspecto que eu também eu vejo que em outras regiões do mundo isso ocorre, a sinergia para tirar o que cada setor pode dar de melhor, oferecer de melhor para aquilo, entre Estado, academia, iniciativa privada. E a iniciativa privada nacional, a Ex é uma empresa brasileira, né? Vocês são uma empresa estrangeira, né? Mas eu percebo ainda um outro ponto que a gente tem que aprimorar aqui no Brasil, sabe, Gabriel? É aquele lance do o Estado está de um lado, a academia está do outro lado. Na hora do incidente, da crise, quando tem gente morrendo, aí ok, aparece todo mundo junto lá na coletiva. Mas até esse extremo não acontecer, na minha percepção, respeito se você discordar, cara. Mais uma vez, não ensaiamos nada aqui, mas na minha percepção é muito difícil coordenar e de uma maneira que o melhor que a Ex pode dar, o melhor que a universidade aqui do Distrito Federal possa oferecer, o melhor que a Omio possa dar, é muito difícil, né? Essa coordenação. E a questão de, porque o Estado tem, é gratuito? Não, não é gratuito. O Estado custa. Custa e custa O caro. contribuinte está O pagando. contribuinte está pagando. Essa sensação que é gratuito ou não é gratuito, cara, é equivocada. Tudo bem, não tem uma fatura naquele momento. Até porque já foi Já paga. foi Já pago foi pago antes, com o né? imposto de renda Uhum. do ano Do ano passado. passado, exatamente. Você está Exatamente. entendendo? A gente pagou. O brasileiro hoje reclama fortemente. Não tem um cidadão, eu não conheço um cidadão que não reclame da alta carga tributária, né? Então foi pago aquilo.
Então, não necessariamente quando a iniciativa privada apresenta uma fatura, ó, esse dado, essa imagem do meu satélite custa X. Significa que aquilo é mais caro do que a teórica imagem gratuita. Porque para ela ser gratuita, alguém construiu o satélite, lançou o satélite, mantém o satélite, tem que ter sistema, tem que ter tech, tem que ter computador, tem que ter tudo isso. Desculpa, gente, se eu estou falando uma coisa muito óbvia, até um tanto quanto ridículo. Eu dou uma mão palmatória aqui. Mas é um alerta, é uma percepção que eu tenho e que dificulta muito, de fato, a sociedade brasileira avançar tecnologicamente. Né? Então, eu até fugi aqui um pouco do tema, mas eu fecho essa nossa conversa. Mais uma vez, você discorde, fique 100% à Não, vontade. eu acho que o ponto, Léo, principal é uma falta de integração mesmo entre todos esses atores, entes, Na né? A mesa. gente tem a comunidade acadêmica, o governo e a iniciativa privada. E o que existe parece que todos eles estão sempre na defensiva, Isso. com medo que o outro Assuma tome seu lugar, protagonismo. protagonismo em cima daquilo. Quando, na verdade, eles trabalhando juntos, sim, vai ter um protagonismo. Né? Comum. O Em prol governo, da sociedade. o governo depende da academia no desenvolvimento da tecnologias, de aplicações, né? Da formação de técnicos que vão vir para o mercado privado depois atender o próprio governo, né? E o governo e a academia dependem do mercado privado para os investimentos, para ter dados, né? A gente tem uma gama de dados gratuitos, mas nós temos 10 gamas de dados privados, né, que estão aí no mercado. E se não tiver também essa iniciativa aqui, onde ela está buscando, lógico, o lucro, ela, né, é uma entidade comercial, né, enfim, ela está buscando algo para comercializar, não vai ter um desenvolvimento tão rápido das tecnologias. A questão tem que ter sim uma integração entre todo mundo e uma tolerância maior entre esses atores um com o outro, né? Tem que saber trabalhar com o coleguinha, né? Tem que saber todo mundo trabalhar junto. Mais uma vez, gente, não foi ensaiada essa pergunta, essa aqui foi totalmente surpresa, fora nem eu de perguntar e fora do escopo. Mas, assim, Léo, um ponto também importante de falar que é importante o poder público ele saber a importância de estar imagiando, estar adquirindo esses dados sistematicamente, mesmo que não tenha nenhum fenômeno. Não existe máquina do tempo. Lógico. A gente não volta no tempo. Tá? Se alguém diz que aquele desmatamento já existia naquele ponto e você não tem nada para provar o contrário, você não tem o que fazer. Agora, se você tem uma cobertura de uma imagem que mostra que aquele desmatamento não existia, que aquilo aconteceu depois, ou, por exemplo, um caso que aconteceu conosco, né? Nós tivemos um caso de deslizamento de terra no Equador, né? E as unidades de resgate chegaram e eles não sabiam aonde poderia ter gente, porque afetou completamente tudo, eles não sabiam onde estava a casa. O que eles precisavam? Eles precisavam de uma imagem do passado. Eles não precisavam de uma imagem nova, porque eles queriam saber aonde tinha casa para saber onde eles iam cavar para ver se tinha pessoas, né? Mariana, nós entregamos Mariana, mesma situação. Né? E aí eu lembro que eles me ligaram, isso foi o início, foi final de 2023, início de 2023 ou final de 2022, eu acho. E aí eles me ligaram de madrugada, 3 da manhã, pedindo esse dado. Na hora a gente pegou o dado, entregou para eles, né? Foi até sem custo, uma ajuda humanitária, né? A gente entregou e eles puderam delinear onde estavam as casas e saber aonde procurar. Né? Não existe máquina do tempo, não tem como voltar lá e ver como estava antes. Né? E assim você tem uma imagem sistemática. A primeira vez que eu me dei conta de como você pode voltar no tempo de uma certa maneira com censuramento remoto, foi uma coisa bem, foi uma coisa bem assim, né, fora do trabalho. Eu estava assistindo uma série sobre Chernobyl e na série eles falavam que os americanos sabiam que a Chernobyl tinha explodido porque um satélite tinha coletado uma imagem e eles tinham visto. E eu fiquei pensando, nessa época, que satélite tinha? Landsat. Peguei, fui lá, entrei no Earth Explorer da NASA, achei a imagem Landsat e achei a imagem que mostrava o buraco em Chernobyl e a pluma de fumaça. E eu fiquei, caralho, que louco isso. Eu tô voltando no tempo e vendo isso que aconteceu aqui, né? De uma certa maneira. Fantástico. E é isso que acontece. Então, se você não se planeja e tem esses dados já de antemão, né, você depois não tem como pedir para coletar de novo. Porque já passou, já não tá mais lá. Não né? tem como. Né? Tem como. Então, isso faz parte do planejamento, do ordenamento do território. Cara, mais uma vez eu queria te agradecer a sua disponibilidade.
Tenho certeza que a gente vai ter chance de conversar mais uma vez. Eu acho que é bem legal. A gente tem um papel, logicamente, nós somos executivos, eu da X, você da Omeo, e de falar sobre as nossas ofertas, nossas capacidades, mas eu acredito muito sinceramente que uma conversa como essa ela é boa para a indústria como um todo, que a gente leva, né? A gente desmistifica, a gente tenta trazer para um nível de informação que seja mais, mais, mais fácil, né? De fácil entendimento, interpretação da sociedade em geral, né? Eu acredito que realmente uma conversa como essa, o principal propósito é esse. E de forma secundária, a gente se beneficia, porque na medida que o sensoramento remoto orbital, a indústria espacial, a gente conseguir popularizar a valia, como a gente vê no Congresso, né, gente? Só. Para quê? Pô, tá faltando casa. Por que eu vou investir no espaço, né? Congressistas fazendo esse tipo de indagação. E, gente, hoje a vida como a gente conhece, mais uma vez, não seria possível sem o espaço, sem a presença no espaço, né? A gente não conseguiria se localizar mais, os aviões não voariam sem os sistemas de navegação apoio, né? Tragédias aconteceriam e nós teríamos muita dificuldade de, 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 de remediar ou de agir sobre essas tragédias, na predição também de incidentes, como você falou, populações ocupando determinadas áreas de perigo, com algum perigo em potencial. Então, o sensoramento remoto orbital, gente, e o meio espacial como um todo, telecomunicações, geolocalização, observação da Terra, só para citar aqui rapidamente, né? Seria difícil imaginar no ponto que nós estamos hoje a nossa vida, o nosso cotidiano, né? Sem esse meio, né? Que é o meio espacial, estou chamando aqui de meio espacial. E é muito importante a gente ter oportunidade como essa para conversar e levar um pouco de informações para a turma em geral. Gabriel, mais uma vez, muito obrigado Eu agradeço. pelo seu tempo, pela sua disposição e seguimos juntos. Seguimos juntos. Obrigado aí, Léo, ao convite e a Ex. E estou à disposição aí, sempre quiserem nos chamar para bater esse papo. Falou, cara. Estamos dispostos. Boa viagem para você para São Obrigado. Paulo.